Queremos, nesse momento, convidar o subtenente Isaac Ed Martins Andrade Mendes, que é comandante do 1º pelotão da 2ª Companhia de Unai, especializado em docência do ensino superior pela Gama Filho de Brasília. Tem 26 anos como efetivo nos bombeiros, instrutor de mergulho autônomo, instrutor de salvamento aquático, instrutor de incêndio florestal, pregoeiro. Já respondeu pelo comando das frações destacadas de Salinas e Paracatu. Hoje já exerceu a função de chefe de almoxarifado e chefe de seção de apoio do 7º Batalhão em Montes Claros. Hoje está nos abrilhantando com a importante palestra sobre incêndio florestal. Convidamos para esta palestra, então, o subtenente Isaac Martins. E junto com ele, o acompanhando para trazer uma importante mensagem, a soldado Noemi. Boa noite a todos. Eu sou o subtenente Martins, trabalho aqui em Unai, indo aí para o 3º ano. Parabenizar o tenente pela palestra aí, muitas informações importantes para a gente estar até atualizando, né? Coisas importantes aí, principalmente para os produtores rurais. Iniciando aqui, tem uma leitura da nota do comando da companhia. Vou pedir a Noemi para dar esse apoio para a gente, por gentileza. Boa noite a todos, eu sou a soldado Noemi, trabalho aqui na companhia de Unai. Vou fazer a leitura da nota do comando. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais trabalha com atendimento amplo aos incêndios em vegetação que contemplam todos os tipos de cobertura vegetal, dentro dos parques estaduais, federais e municipais, beira de estrada, lotes vagos e zonas rurais. Para cada cenário, no entanto, é necessário um planejamento específico, como é o caso das áreas rurais. O Plano Integrado de Preparação e Resposta aos Incêndios em Áreas Rurais, o PIR, nasceu da preocupação do CBMMG e da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA, em relação aos incêndios em áreas rurais e a delimitação de ações para reduzir esse tipo de ocorrência. Os principais objetivos do plano, gerenciados pelo 12º Batalhão de Bombeiros Militar, com apoio de outras unidades da corporação, consistem em mapear as áreas que têm sido afetadas pelos incêndios rurais, promover ações conjugadas de prevenção aos incêndios rurais e difundir conhecimento acerca das práticas seguras de combate às populações afetadas. Eixos principais de atuação: aumentar a resiliência das comunidades, reduzir a incidência dos incêndios, melhorar a eficácia e eficiência das ações de combate, recuperar e reabilitar ecossistemas e comunidades em cenários pós-incêndio e aproximar o Estado e o cidadão do campo, cooperando para uma atuação mais eficiente no âmbito dos incêndios rurais. Tendo em vista a crescente preocupação da 2ª CIA Unai em relação à sua área de atuação no noroeste de Minas Gerais, o capitão Simão, orientado pelo Dr. Wesley Esdras, está realizando um estudo científico a respeito do plano de preparação e resposta aos incêndios rurais. Com base nesse estudo, será verificada a análise quantitativa antes e depois do plano implementado, e, com isso, subsidiaria as ações e decisões para os próximos anos. Vou passar a palavra agora para o Sub. Obrigado. Pessoal, então, enquanto faça o ajuste ali no slide, para estar norteando o nosso bate-papo, igual iniciando aí a nossa fala, se alguém quiser aí inferir algum comentário, a gente vai abrir um intervalo ao final da palestra. O tempo nosso previsto aqui é de 25 a 30 minutos. Tá? A gente vai falar um pouquinho do período de estiagem e alguns comportamentos que a gente deve adotar enquanto aí cidadãos, produtores rurais, para estar fazendo frente aí à prevenção e ao combate aos incêndios florestais na nossa região. Então, pessoal, se vocês não importarem, eu vou falando aqui, tá? Depois a gente... Pessoal, com relação ao período de estiagem, então, passando um pouquinho à frente aqui, um dos itens que a gente tem que preocupar é definir o que vem a ser esse período de estiagem. Então, a gente sabe aí que a gente tem aí um período chuvoso, né, e depois a gente entra num período mais seco, que é o período de estiagem, que interfere diretamente na qualidade
da qualidade do ar, a questão climática e outros fatores que interferem diretamente aí na vegetação da nossa região. Então, a fração nossa aqui de Unai, o pelotão nosso, ele atende aí 12 municípios. Então, assim, é uma área vasta de vegetação, muitos incêndios presentes aqui diariamente. Então, o tridígito 193, quando a pessoa solicita um apoio, que é um principal portal de acesso aí para solicitar um apoio da corporação. A gente cai numa central em Uberlândia. Então, essa central vai e descentraliza para a fração mais próxima, no caso, aqui de Unai. Então, de Unai, a gente descentraliza as equipes. A gente tem aí hoje 2 equipes prontas, né, com equipamentos próprios para estar deslocando em tempo real. Então, acionou, o Corpo de Bombeiros já desloca. Qual que é a preocupação nossa, pessoal? É a distância. Então, o tempo-resposta, ele interfere diretamente no sucesso ou no fracasso. Por isso que aquele período que antecede a fase mais crítica, a gente está entrando nela agora, que é o período de setembro, que é o período mais crítico, tem uns gráficos ali que eu vou estar mostrando, é onde ocorre a maior quantidade de incêndios florestais. Então, mês de setembro, a gente atinge aí o pico do período de estiagem. Passou, outubro, novembro, já dá uma aliviada. Isso aqui, através de números, né, a gente cataloga esses atendimentos e desenvolve as ações dentro dessa fase mais crítica. Tá tranquilo? Então, pessoal, o que eu falei que é o período climático, né? Então, uma época do ano marcada por mudanças climáticas mais significativas. O que eu tenho que lembrar ali, pessoal, para a gente não ficar lendo item por item? Temperatura superior a 30 graus. A gente já starta aí um alerta. Umidade relativa do ar mais baixa, inferior a 30%. Então, a gente tem uma regrinha dos 30, no caso, para a gente estar startando esse alerta. Maior incidência de ventos, então, ventos com velocidade superior a 30 km por hora, longo período sem chuva, mais de 30 dias sem chuva, então a gente já está aí com muito mais tempo aí sem chuva, então são fatores que vão agravar e possibilitar que os incêndios ocorram com maior incidência. Em condições que fazem com que a vegetação fique mais seca, consequentemente mais suscetíveis aos incêndios. Aqui, pessoal, eu trouxe alguns gráficos. Então, aqui, basicamente, onde que a gente tem o ápice ali, aquela curva lá, seria o mês de setembro, atrelado ao número de incêndios. Igual eu falei, a gente vem num período aí, março, abril, a gente inicia a preparação para o período de estiagem. Então, a gente desenvolve aí uma série de ações, que seriam aí treinamentos à comunidade, orientações. Então, a gente visita algumas comunidades, orienta ali com relação à confecção de aceiros, treina brigadistas. Quando chega ali no mês de agosto para setembro, a gente suspende todos os treinamentos e fica por conta desses atendimentos. Então, o mês de setembro é o ápice do quantitativo de solicitações. Então, tem dia lá que a gente tem em torno de 12 solicitações. Tranquilos? Tá, então? A realidade nossa de 2024. Então, a gente espera aí um período de estiagem um pouco mais severo. Então, esse ano, o pessoal está acompanhando aí nas mídias que vai ser um ano bem atípico. 2021, a gente teve aí um ano bem severo também. Não sei se o pessoal está lembrado de 2021. Nós perdemos até um bombeiro militar em combate, lá na região do Jarinos, ali na comunidade Chico Mendes. Então, foi um período bem assim, marcante, e 2024, ele tende a ser bem severo também. Aí eu coloquei aquela frase embaixo que só depende da gente, porque, pessoal, tem comportamentos que a gente tem que adotar. Eu trouxe aqui 3 comportamentos. Então, eu resumi esse bate-papo em 3 comportamentos que eu vou falar aqui agora. Então, isso aqui é um mapeamento que a gente faz antes e depois da queimada. Isso aqui foi no dia 17 de agosto. Então, a gente tem ali... O laser não está funcionando, não, né? O laserzinho não, né? Ah, não, né? Pessoal, então aquelas áreas rachoradas lá demarcadas é onde a área foi queimada. Você vê ali no dia 27 de agosto,
Então, a gente tem aqui duas imagens, né? Eu tenho a vegetação aqui preservada e a vegetação queimada, lá mais a região nordeste ali da imagem. Então, esse mapeamento a gente faz diariamente. Então, a gente, na parte da manhã, a equipe entrou de plantão, já vai lá, já tem os computadores à disposição para eles fazerem esse mapeamento. Então, a gente utiliza aí o painel do fogo, que é um site governamental. Nós temos o BD Queimadas. Nós temos também um outro site, que é o do Firmes, que traz para a gente, em tempo real, aquela imagem daquela vegetação. Então, nos auxilia demais. O que a gente faz hoje? A gente não fica esperando o produtor rural estar ligando para o bombeiro, não. Então, a gente monitora ali. O pessoal pega o plantão 8 horas da manhã. Já vai lá, já acessa. Detectou um foco de calor. A gente tem as fazendas cadastradas. A gente faz o contato com o gerente da fazenda. Ô João, você está sabendo desse foco aí na sua área? Aí o pessoal vai verificar. Então, a gente faz esse monitoramento ao longo do dia. Por quê, pessoal? A gente tem que combater o foco na fase incipiente. Depois que alastrou, pode chegar uma situação bem mais complicada. Nós tivemos incêndio aí esse ano aqui na região do norte de Minas, vegetação lá que ficou quase 25 dias queimando, lá na região do Peruaçu. Então, eu estava com a equipe aqui de sobreaviso para dar o suporte para eles lá. Então, quase 25 dias queimando, 25 dias de operação. Imagina o desgaste que é. Você deslocar aí militares, aeronaves, caminhonetes. Então, é uma operação assim, muito desgastante. Por isso que a gente tem que combater ali na fase incipiente. Detector, é que eu vou falar aqui agora dos comportamentos. Então, o primeiro comportamento, evitar atitudes que possam causar incêndios. Primeiro comportamento, são apenas 3 que eu trouxe aqui. O primeiro é evitar atitudes. Como, pessoal? Ao fazer limpeza de lotes ou terrenos vagos, opte sempre pela capina ou roçamento. A gente ainda tem aquela cultura de limpar com fogo. É interessante? É, porém, requer muita cautela. É mais fácil, é mais eficaz, porém, tem que ter cautela. Ao dirigir em rodovias, né, não jogar ponta de cigarro para fora do veículo. Ao deixar locais de camping, né, o pessoal vai acampar, vai para uma cachoeira, vai fazer um churrasco, né, até com a família, um momento de lazer, verificar se aquilo que você fez, aquela fogueira, aquelas brasas, elas foram totalmente apagadas. Então, jogar água, enterrar, se for o caso. Esse é um dos comportamentos que a gente tem que adotar. Então, o primeiro comportamento é o quê? Evitar, trabalhar na prevenção. Segundo comportamento, pessoal. Então, o primeiro eu já conscientizei. O segundo, ao se deparar com atitudes de indivíduos que estão incorrendo naquela prática incorreta do primeiro comportamento. O que eu tenho que fazer como cidadão, pessoal, como produtor rural, como morador daquela localidade? Eu tenho que acionar ali o quê? A Polícia Militar, através do 190, o Corpo de Bombeiros, através do 193. E, em último caso, eu não quero me identificar, eu quero preservar a minha identidade. Então, eu posso acionar ali o 181, que é o Disque Denúncia Unificado, o DDU. Então, eu quero lá denunciar a propriedade tal, mas eu não quero me identificar. Então, a gente tem essa central aí específica para isso. Tranquilos? Segundo comportamento. Então, o primeiro já falhou. Qual que é o segundo comportamento? Eu deparei com uma pessoa numa situação de crime. O que eu vou fazer? Eu vou acionar os órgãos. Terceiro comportamento, em caso de incêndio. Então, já pulamos aquelas 2 etapas. Então, agora o fogo, o quê? Ele já se alastrou. O que eu vou fazer? Eu vou acionar o Corpo de Bombeiros de imediato. Para quê? Para iniciar aquele combate o mais precocemente possível. Então, o rápido acionamento ele garante a mobilização das equipes para o combate ao incêndio e minimiza os prejuízos causados ao meio ambiente. Lembre-se, segundo a lei, né, nós temos aí uma lei federal, que é a Lei 9.605, de 98. Ela reza lá sobre os itens de crime. A pessoa pode incorrer em crime contra a fauna e contra a flora. Então, colocar crime, atear fogo na vegetação, é um crime. Então, lá no segundo comportamento, eu já identifiquei aquela pessoa. Então, eu vou o quê? Eu vou repassar para os órgãos de segurança pública, para estar adotando as medidas cabíveis. Tranquilos esses 3 comportamentos?
Pessoal, eu não trouxe muitos slides, porque eu acho que o objetivo não é esse, né? O objetivo é mais a gente atentar para alguns detalhes, é definir o que é o período de estiagem, que é uma época aí mais severa, lembrar aí daquela regrinha dos 30, tá? Temperatura superior a 30 graus, umidade relativa do ar inferior a 30%, vento com velocidade superior a 30 km por hora, até a inclinação, quando é mais de 30 graus, é um dos fatores prejudiciais. Então, incorremos nesses itens aí, nós vamos lembrar também aí dos comportamentos. Eu quis trazer esses comportamentos aí para a gente deixar bem claro. Então, o primeiro comportamento aí, né, pessoal, é a gente evitar os fatores que podem incorrer no incêndio em vegetação. Então, questão aí de camping, até questão de limpeza de terrenos, igual eu falei lá, né, optar pela capina, pela roça, ao invés do fogo. O segundo comportamento, acionar os órgãos. Deparou com uma pessoa colocando fogo, ela está incorrendo num crime. Está previsto numa lei federal, que é a Lei 9.605 de 98. Então, ela vai ser responsabilizada. Eu não sei se o pessoal está acompanhando aí nos noticiários, tem vários estados aí que as pessoas estão sendo conduzidas para a delegacia. Eu tenho 26 anos de bombeiro, então a gente não via muito o pessoal ser conduzido para a delegacia. Hoje em dia estão indo para a delegacia, eles estão respondendo. A população está tomando essa atitude mais enérgica. Por quê, pessoal? Porque depois que o fogo alastra, agora recente, igual eu falei, foram 25 dias de combate lá na região do Peroaçu. Então, assim, é muito desgastante e oneroso. Tá ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Algum comentário? A gente que trabalha na zona rural, quase que todos os dias a gente vê o pessoal, para não entrar fogo na propriedade, fazer o acero na beira da cerca e queimar a faixa de domínio. Isso é crime também? Pessoal, o que a gente tem que atentar quando a gente vai fazer essa queima controlada? Eu tenho que ter o aporte do órgão ambiental. Eu tenho que ter esse aporte. Eu vou realizar uma queima, eu tenho que acionar lá o Instituto Estadual de Floresta, ele vai me orientar para ver se eu estou incorrendo num crime ou não. Eu tenho que ter essa autorização. Tá ok? Então, o acero, né, uma das medidas aí, eu tenho aceros naturais, artificiais, que a gente tem que observar. Eu tenho que conhecer o meu terreno. Será que eu vou ter uma estrada, eu tenho um rio, eu tenho uma serra de montanhas? Eu vou fazer um acero aqui, eu preciso fazer um acero aqui. Aí tem os critérios para esse acero. Parece uma coisa simples, né? Não, só vou abrir essa faixa aqui da vegetação, mas não é tão simples. Então, quando a gente vai pegar lá a tecnologia do fogo, quando a gente vai estudar, até a altura da vegetação eu tenho que levar em consideração. Então, a largura do meu aceiro é 1,5 vezes a altura da vegetação. A maior vegetação que eu tiver ali, se ela tiver, por exemplo, 1 metro, o meu aceiro tem que ter no mínimo 1,5 metros. Então, eu vou realizar essa queima, eu tenho que ter o aporte do órgão ambiental. Tá ok? E no caso de um terceiro não identificado colocar fogo na propriedade da gente, como a gente deve proceder? Pessoal, esse terceiro colocou fogo na minha propriedade, eu tenho que tentar identificá-lo. Eu tenho que dar nome aos bois, não adianta. Eu tenho que ter um CPF, né, Stanley, para eu ir lá e responsabilizá-lo. Aí, o que eu posso fazer, pessoal? Passa para uma etapa mais avançada. É um prejuízo considerável, parte para a parte de perícia. Vai para a parte de monitoramento, verifica onde tem câmeras mais próximas. Tem que identificar. Porque se não identificar, é difícil estar responsabilizando alguém. Tá ok? Mais alguma pergunta? Comentário? Pessoal, é bom também ressaltar que o Corpo de Bombeiros, a partir de janeiro desse ano, ele assumiu o combate nas unidades de conservação estadual.
Então, na região aqui da 2ª Companhia de Unai, a gente tem 3 unidades de conservação sob nossa responsabilidade. Então, está lá na Serra das Araras, que é o Parque Estadual Serra das Araras. Eu tenho a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Veredas do Acari e tenho aqui o Parque de Sagarana, na região de Arinos. Então, o Corpo de Bombeiros, a partir desse ano, né, via decreto do governador, ele delegou ao Corpo de Bombeiros essa missão aí de estar atuando no combate, na coordenação nas unidades de conservação estadual. Então, nós contratamos brigadistas, então foi inédito para a corporação. Então, esse ano nós tivemos aí a contratação de 20 brigadistas aqui para os nossos parques. Qualquer tipo de combate que tiver, a gente vai ter que estar deslocando para estar coordenando essa ação. Então, questão de recurso, passou tudo para o Corpo de Bombeiros para estar coordenando isso aí e contratando o suporte adequado para fazer frente a esses combates nas unidades de conservação. Então, para a gente aí foi inédito, né? Foi assim, mais serviço, mais encargo, né, Stanley, para o Corpo de Bombeiros, mas é uma missão constitucional do Corpo de Bombeiros, então a gente vai estar atuando também nas unidades de conservação. Então, aqui na região de Unai, a gente tem 3 unidades. Subtenente, nós temos, em algumas ocasiões, eu particularmente tive dificuldade em ter o Corpo de Bombeiro me acudindo a tempo e modo certo. É uma crítica construtiva. Pegou fogo lá na região da minha fazenda, lá, botaram fogo numa outra propriedade, e esse fogo veio alastrando e me queimou meio mundo da minha fazenda. Eu fiz contato com o Simão, e o Simão me disse que foi naquela época daquele incêndio lá de Arinos, que a coisa estava alastrando para todo lado. Ele falou, eu não tenho ninguém para mandar para lá para poder te acudir, não. E isso, chegou-se à conclusão que o certo era deixar queimar enquanto o fogo desse conta. E assim foi feito. Muito bem. Noutra oportunidade, eu moro aqui no alto aqui da cidade, perto da serra ali, e lá no fundo da minha casa aí já pega a região de serra, e fogo lá anda para todo lado, igual tem 2 semanas, queimou tudo lá de novo lá. A sorte é que nós tínhamos contratado um trator de esteira, laminamos perto dos nossos lotes, e o fogo com isso não chegou até a nossa propriedade. Mas de outra vez, nós ligamos para o bombeiro, e o bombeiro falou, não, nós não temos, o caminhão não tem água dentro do caminhão. Bom, eu dei a sorte que o comandante do bombeiro do Alto Paranaíba e do Triângulo é meu primo, hoje é um major, está na reserva, ele que veio, comentei aqui com o tenente, que é o major Itamar Almeida, e liguei para ele. Depois que eu não tive o respaldo do bombeiro aqui, liguei para ele. Não deu meia hora, o caminhão estava lá com a água e fazendo rescaldo, não é isso que chama? Entrando para dentro das casas e jogando água para poder impedir, porque os muros das casas, as paredes já estavam esquentando e aquilo ia pegar um fogo geral. No primeiro momento, eu não tive esse respaldo do bombeiro. A pergunta é o seguinte, hoje nós temos condições de acreditar que o bombeiro consegue nos acudir a tempo e modo certo? Entendi. Pergunta é essa. Pessoal, então o Corpo de Bombeiros hoje, nós recebemos aí um reforço operacional de mais 13 militares. Eu não sei se o pessoal ficou sabendo na sociedade no geral. Então a Noemi é até dessa turma, né, Noemi? Então nós recebemos a Noemi mais 12 bombeiros para a nossa região. Então nós aumentamos esse aporte. Nós conseguimos mais 2 caminhonetes que já estão em Unai, uma com o kit picape, que é uma das inovações, igual eu falei, eu estou com 26 anos no bombeiro. Então, muita coisa que está acontecendo esse ano são coisas assim bem rápidas. Por exemplo, eu estou locando um veículo que até então o bombeiro não locava. Então, eu tenho uma caminhonete agora com o kit picape, que é um kit Guarani com 500 litros d'água, justamente para dar esse suporte. Então, eu já tenho aí 3 caminhonetes, 2 caminhões, mais 13 bombeiros novos aqui em Unai. Então, hoje, nosso efetivo é 40 militares. Então, assim, eu não vou falar que nós vamos resolver tudo, mas já deu um reforço assim, bem considerável.
Quando eu cheguei aqui há 3 anos, eram 22 bombeiros. Isso. Não, afogamento hoje, pessoal, como eu sou instrutor de mergulho, primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Unai, qualificar o máximo de militares possível. Então, o militar tem que ser qualificado. Então, aqui era muito carente de instrutor. Então, eu sou instrutor de altura, instrutor de mergulho, é a bandeira que eu levo. O bombeiro tem que estar qualificado. Hoje, a gente assessora os outros pelotões. Eu fui apoiar Patrocínio, Paracatu, João Pinheiro já em operações de mergulho. Então, hoje a gente conta com 13 mergulhadores. Então, é um número considerável. Porque nós somos 40 militares, nem todo mundo é mergulhador, nem todo mundo é motorista de caminhão. Então, afogamento, infelizmente, a gente tem poucos mergulhadores no estado. Em Unai hoje, nós temos 13. Então, a gente está numa situação confortável. Tá? Não vou falar que o bombeiro ele vai resolver todas as ocorrências. Porém, já deu um suporte a mais. Então, eu tenho 3 caminhonetes, 2 caminhões de combate a incêndio e um aporte de mais 13 militares que chegaram agora. Quantos meses? 1 mês? Tem 1 mês que eles chegaram. Então, o pessoal formou no último concurso, inclusive já abriu outro concurso, né? Já estamos com um novo concurso em aberto e possivelmente deve receber mais militares no ano que vem. Tá ok? E lembrando, né, pessoal, por isso que a gente, ano passado, até com o Lucas do Concep, a gente treinou muitas comunidades aqui próximas, não sei se o pessoal foi contemplado. Então, foram 6 treinamentos aqui na região. Porque a gente tem que ramificar essa força de trabalho. Não adianta, 40 bombeiros não vai resolver problema. Essa última operação que teve lá agora, eu tinha 40 bombeiros. Só nessa operação lá da região do Peruaçu. Fora os brigadistas, então tinha mais de 100 pessoas combatendo esse foco. Foram quase 25 dias. Então, o que a gente tem que trabalhar, pessoal? Trabalhar com o quê? Multiplicar essa força. Então, nós pegamos infelizmente, alguns produtores não aderiram. Então, o bombeiro, ele elaborou esse treinamento de 1 dia, 8 horas, aula de primeiros socorros e combate a incêndio. Então, teve comunidade que treinou 40 pessoas. Esse pessoal, eles vão dar o suporte para a gente. Então, teve incêndio aí que o pessoal mesmo já resolveu. Não vai precisar do bombeiro. Agora, fugiu do controle, às vezes precisa de uma aparelhagem um pouco mais especializada, aí a gente vai dar esse suporte. Tá ok? Mais alguma pergunta? Igual eu falei, né, pessoal, é um bate-papo, né? Não adianta trazer aquele tanto de slide, né? A gente ficar divagando, a gente tem que ser bem objetivo, claro e conciso, né? Agradecemos ao subtenente Martins. Tem mais alguma mensagem? E gostaríamos de convidar ao nosso presidente para entregar uma lembrança para o senhor e para o soldado Noemi.